Hoje estamos aqui no programa Realidades, recebendo ela, um milagre vivo nas mãos de Deus, Ivete Rodrigues. Você vai ouvir muito falar desse nome, porque Jesus teve um encontro marcante com ela, no ano de 2020 para frente. Ivete Rodrigues, a paz do Senhor? A paz do Senhor, missionária Amém. Cristé. A paz do Senhor, pastor Isaías, que está nos nossos bastidores, né? E a todos vocês que estão nos assistindo neste momento. É um prazer estar aqui, uma bênção poder estar falando com cada um de vocês, poder ser ouvida, né? Meu nome é Ivete Rodrigues. Hoje o meu esposo me chama de Ivete Rodrigues Milagre. Mais para frente vocês vão ver porque desse chamado, desse apelido que ele colocou, porque foi uma coisa maravilhosa. Eu sou missionária na Assembleia de Deus no Ministério ID, pastor Paulo Carvalho e a missionária Nilda. Sou esposa do pastor Éden Leonardo, mãe de Ana Paula e Leonardo, avó do Pedro, da Ana Júlia, do Mateus e do Miguel. Ivete Rodrigues hoje tem a marca de um milagre. Aqui, como diz, uma cruz. É um né? sinal de uma cruz. Um sinal de uma cruz que ficou. Porque quem fez esse milagre foi Cristo. Olha, irmãos, ficou exatamente o sinal de uma cruz. Cristo, foi o Cristo que colocou as mãos na vida da Ivete Rodrigues. Ivete Rodrigues, como que tudo começou? Quem era a Ivete Rodrigues antes, desde o início, e quem é a Ivete Rodrigues hoje? Então, eu sou uma serva do Senhor, né? Desde os meus 11 anos fui chamada pelo Senhor, resgatada pelo Senhor e tenho vindo caminhado com o Senhor. Durante esses anos todos tenho muitas experiências com o Senhor, né? Tive minha filha curada da leucemia, tive o meu esposo curado do vírus da cisticercose, que é o vírus da carne de porco no cérebro. Então já tinha passado por muita experiência, já tinha passado por uma cirurgia de um cisto, de um tumor no útero, que quase me levou também à morte. E então são processos que o Senhor vem passando, mas Ele quis que eu tivesse um encontro, um processo bem maior com Ele, né, nessa nova trajetória. E essa trajetória começou exatamente na pandemia. Na pandemia, quando ela começou no nosso país, eu era administradora de uma clínica médica e onde cuidava de 20 funcionários, quase 50 médicos. E a gente começou nessa pandemia e no início dessa pandemia eu falei para os meus liderados que a gente não tivesse medo, que enquanto nós estivéssemos no barco, o Senhor estaria conosco. Essa foi a minha palavra inicial dessa pandemia. E nós passamos o ano todo da pandemia e quando já estávamos chegando no final de 2020, aprove o Senhor que ninguém daquela clínica contraiu a Covid, mas aprove o Senhor que eu contraísse no final já. Não que saí do barco, estava no barco que eu estou aqui, porque se eu estivesse fora do barco eu não estaria aqui. Então, mas o Senhor permitiu que eu passasse por essa jornada, que foi contrair o vírus da Covid. E esse vírus ele veio tão forte que em uma semana eu já estava sendo internada. Em 48 horas eu já estava com 100% do meu pulmão comprometido. Já não tinha mais domínio sobre mim, sobre a minha vida. E passei 23 dias entubada, respirando com a máquina. E ali foi um processo, né? Que foram feitos todos os processos possíveis dentro daquele CTI. Virar de bruço, botar de prona, colocar manta, botar aparelhos, entubar e depois fazer traqueotomia
e todo esse processo que foi até os médicos dizerem que não tinha mais solução. Não temos mais solução, mas quando a gente tem decretos de Deus na nossa vida, pode vir qualquer decreto do homem que ela não sobrevive sobre nós. E aí o Senhor ali começou a operar na minha vida, me trazer novamente a vida quando não tinha mais nenhum fôlego de vida em mim. Dependia exclusivamente das máquinas e não tinha mais coisa. Então eu digo que aqui, muita gente aqui fora, meu esposo, meus filhos, meus netos, meus parentes, meus amigos, meus irmãos em Cristo, todos sofreram muito, muito. E lá eu só dependia de uma coisa, era da oração, era da intercessão. E isso foi assim magnífico na minha vida, e para que eu possa estar aqui hoje, contando esses milagres, contando essa maravilha que Deus fez, que na hora que não disseram mais não tinha, e Deus soprou e me deu vida de novo. E depois daqueles 23 dias, começamos a batalha para que continuasse a minha recuperação. Foi feito tráqueo, foi feito vários procedimentos que não tem como eu descrever ou discriminar aqui, mas que quem trabalha na área de saúde sabe que é feito para um paciente sobreviver. Tive muitas experiências dentro daquele CTI, experiências ruins e experiência boa. Eu procuro viver sempre as experiências boas. A primeira experiência, boa, de eu receber o ar de volta e poder abrir meus olhos e mesmo desorientado, olhar aquele lugar e lembrar que o meu Redentor vive, Como Jó, tudo posso naquele que me fortalece. E essa era uma passagem que vinha continuamente na minha mente. Nada, eu posso, eu posso. E tudo que eles botavam de empecilho, eu dizia, eu posso. E um dia nesse acordar, eu queria falar e não saía voz, não conseguia, porque cheio de tubos. E eu olhei os olhos para a coisa e eu falava assim, na minha mente falava, cortaram a minha garganta para que eu não fale. Tiraram a minha voz, eu não posso mais falar. Eu não vou poder mais cantar, eu não vou mais poder louvar ao Senhor. Mas a minha mente ninguém toma. A minha mente ninguém toma. E eu fiquei dominando ali a minha mente com esses pensamentos. Ninguém toma a minha mente. E eu vou voltar, eu vou voltar. E hoje eu posso glorificar o Senhor. Porque quando aquela médica falou, pro meu esposo, que eu voltaria para casa, mas eu voltaria dependente de um cilindro de oxigênio. Eu voltaria para casa dependente daquele tubo na minha garganta. Eu voltaria para casa sem andar, sem falar direito. Para falar eu tinha que tampar o buraco. Isso aí é uma vozinha fraquinha. E eles começaram a fazer esses decretos sobre a minha vida. E esses decretos, eles foram a cada dia sendo jogados por terra. Porque o Senhor tinha coisas maiores. E depois de 44 dias ali dentro daquele hospital, daquela situação, passando por aqueles processos, ouvindo aqueles decretos, mas também ouvindo pessoas indo ao meu leito a orar, pessoas testemunharem da minha vida sem eu falar nada, sem eu poder falar nada, nem fazer nada. Pessoas diziam, olha, vocês não podem tratar ela assim porque ela é isso, porque ela é uma serva do Senhor, porque ela é uma pastora, sem eu ser pastora, sem nada. E as pessoas chegavam ali e declaravam essas coisas para mim. E um dos dias que eu me lembro é que eu estava muito preocupada, porque no dia 6 de dezembro eu tinha entregado o meu TCC. Eu estava fazendo faculdade de administração e eu tinha entregue o meu TCC. E no dia 10 sairia o resultado. E no dia 10 eu estava em coma, entubada e não tinha noção e não podia coisa. E quando eu voltei, eu me lembrei disso. E até hoje eu não sei quem, nem coisa, mas uma pessoa adentrou aquele CTI e eu
mesmo desacordada, eu ouvia essa pessoa testemunhar da minha vida. E falar, essa irmã, vocês têm que cuidar muito bem dela. Vocês têm que cuidar bem dela. Porque ela fez a matéria dela, o TCC dela já saiu nas grandes revistas de administração. E aquilo ali era Deus dizendo para mim, não se preocupe, porque eu já te aprovei. E aquilo eu guardei, né? Passou-se. E eu só fui poder ter a resposta 2 meses depois de alta do hospital. Mas aquela certeza daquela palavra me aquietou o meu coração. Tive palavras de pessoas a subirem ao meu leito e me amaldiçoarem. Amaldiçoarem porque eu estava vomitando, amaldiçoar porque eu estava sujando roupas que eles não tinham como repor. Mas também recebi muitas palavras de bênção. E essas palavras de bênção que ficam sempre na minha vida, né? Me faz continuar caminhando. E foram palavras que quando chegou no dia 31 de dezembro, eu ali com aquela traque, sem falar, e eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, hoje é 31, entendo o que é 31 hoje, não vou poder estar na minha família, não vou estar na minha igreja orando, estou aqui. E aí o Senhor, sabe, missionária Esther, proporcionou uma coisa tão linda, um 31 tão maravilhoso, que eu não me canso de fechar os olhos e a lembrar daquela noite. Naquela noite, às 7 horas da noite, foram troca de plantão. E esse plantão, muitos profissionais faltaram para o trabalho. E no CTI a gente não pode ficar sem profissional, né? É 24 horas. E a responsável, ela saiu pelos outros andares procurando profissionais para assumir as tarefas ali. Porque nós temos que ser monitorados 24 horas, né? E precisa ter alguém. Então ela foi lá e ela trouxe uma profissional. E quando aquela profissional chegou no meu leito, toda paramentada, e eu só vi o olhinho dela, e ela só fez uma pergunta para mim, você sabe quem eu sou? E aquela voz veio ao meu ouvido e me fez me lembrar, sem eu ver a fisionomia, sem eu saber, sem falar. Eu só balancei minha cabeça que sabia, porque eu me lembrava de quem era. Aquela jovem era uma jovem que eu tinha discipulado, que eu tinha dado aula na escola dominical, era filha de um presbítero da congregação que nós dirigíamos há muitos anos atrás. Que coisa linda! Então isso Deus não apaga da nossa memória. Deus faz coisas tão grandes, mesmo que passamos pelo vale da sombra da morte. Ele está conosco, Ele está lá conosco em todos os momentos. Ele está nos sustentando, Ele está nos guardando, Ele está nos dando vitória. E naquela noite, não sei se o céu desceu, se o CTI subiu, mas aquela noite a nossa missionária Amanda, ela louvou o Senhor dentro daquele CTI com tanta graça, com tanta glória, com tanta unção. Segurou na minha mão e nós pudemos orar à meia-noite juntas. Ela orando alto e orando eu no meu pensamento, fazendo novas acordos, propósitos, planos, a palavra que nós quisermos dar, né, para aquilo que a gente fala para o Senhor, e Ele acolhe e nos responde. E é tão lindo isso. Foi um momento tão maravilhoso. Por isso que eu falo, todos os momentos difíceis, tem momentos que você parece que você não vai aguentar. Quando alguém enfia uma agulha em você e não acha veia, não acha sangue, e fica rodando aquela agulha e você sentindo aquela dor terrível, e você fala, chega, e aquilo parece que nunca, é uma eternidade, não vai acabar. Mas quando você vem nesses momentos que Deus fala, que Deus faz, e naquela noite, naquele momento em que a nossa missionária Amanda estava lá orando, louvando, um senhor do nosso lado estava falecendo. E eu pude estender minha mão e eu falei, eu decretei que naquele dia, enquanto eu estivesse naquele CTI, nenhuma vida mais morreria, perderia-se ali dentro daquele CTI.
Até aquele momento, 17 pessoas tinham sido internadas comigo dentro daquele período, do dia que eu entrei até aquele dia. E 17 pessoas tinham falecido durante esse período. E daquele dia 31 até o dia que eu tive alta, nenhuma vida mais faleceu. Então é maravilhoso nós, mesmo que nossa voz não saia gritando pelo ar como hoje, como eu posso aqui falar e você me ouvir, mas o Senhor nos ouve no nosso clamor, o Senhor nos honra quando nós clamamos. E eu estava, quando a irmã missionária Esther me chamou, eu estava meditando em uma palavra que em 2017 eu era responsável pela direção da UFADERJ em Niterói e São Gonçalo. E eu tinha que fazer um congresso, que é a reunião de várias mulheres de todas as Assembleias de Deus filiadas à SEAD aqui no Niterói e São Gonçalo. E eu pedi ao Senhor uma passagem para poder botar de tema. E aí eu abrindo, eu li o Salmos 30, versículo 9, que dizia assim, ó: que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Naquele ano de 2017, eu já começava a guerrear com o meu Deus pela minha vida em 2020. E eu não sabia. E quando eu lancei, eu dei esse versículo para as pregadoras, uma das pregadoras falou assim, o que eu vou falar disso? Eu não sei, senta e vai pesquisar, vai estudar. Se Deus deu, é alguma coisa Ele tem para falar. E durante aquele congresso eu pensei que aquela mensagem fosse para 2 irmãs que estavam com câncer, que venceram, estão vivas, bem, né? Para a glória de Deus. Eu falei assim, não, foi Deus falou para elas, mas não, Deus já estava me preparando, desde aquele tempo, guerreando pela minha vida, porque Ele sabia o que eu ia passar e Ele me mostrou que Ele não tinha proveito nenhum em minha vida ir ao pó. Ele sabe que a minha vida está aqui é para glorificar o nome dEle. Então hoje, às vezes a gente se sente ainda perdido, né? Mudou muita coisa. Tem pessoas que perguntam como é que vai, como é que é sequelas. Irmãos, eu não, diante do meu Deus, com toda sinceridade, eu não me preocupo com as sequelas. Eu tenho aprendido a viver com elas, né? É difícil, tem fases que vêm, essas crises, esse cansaço. Hoje eu talvez nem estaria aqui, porque foi uma semana de cama, de falta de ar, de tosse, né? Com dificuldade. Mas hoje eu levantei e falei, o Senhor me chamou e Ele vai me levar. E eu vim e estou aqui para falar para vocês. Então sequelas, vou vivenciar com elas. Mas se o meu Deus, que fez o milagre, que me curou, que onde eu fui bater o último raio-x, nenhuma marca tinha no meu pulmão. Então esse Deus é o que faz perfeito. Ele é o que a cada dia aperfeiçoa a obra dele na minha vida. Nós temos uma outra experiência que foi no dia que eu tive alta do CTI, que eu fui para a enfermaria. Naquele dia, um enfermeiro, Maicon, que eu peço até a cada um de vocês que hoje orarem por esse jovem, carece muito das nossas orações. O Maicon era um menino desviado e estava trabalhando ali naquele CTI. E aquele menino, ele naquele dia pegou o violão dele no plantão e ele começou a falar assim, vou cantar uma música para cada um de vocês. E é um círculo, as camas, né? E ele começou da outra ponta, do outro lado, e começou a cantar, senhor, o que o senhor quer? Ah, um pagode? E ele cantava o pagode. Ah, o senhor quer um rap? E ele cantava. A senhora quer um funk? E ele cantava. E eu, no meu leito, sem poder falar, eu só falava, ah, Jesus, tem misericórdia. Todo esse processo eu ainda tenho que ouvir essas músicas aqui no meu ouvido. O que será quando esse homem chegar no meu leito?
Era essa a minha oração que eu fazia, que eu falava, que eu questionava com meu Deus. E quando aquele jovem, ele parou no meu leito, ele virou e falou: para a senhora eu não vou perguntar. Eu sei o que a senhora gosta. E ele começou a louvar. E ele ficou 1 hora, irmãos. Os hinos pareciam a glória. Aleluia. A glória do Senhor entrou dentro daquele CTI. Eu pude olhar e ver na mesa do médico, um médico chorando. Aleluia, Jesus. Eu pude fazer sinal para ele e ele vinha ao meu leito. E eu tampar aquela tráqueo e Deus me usar para aquele médico. Foi uma glória assim, tão linda, tão maravilhosa, que não dá para entender o que Deus faz. E aí aquele momento cessou. Quando aquele momento cessou, parou uma maca do lado da minha cama. Aleluia. E eu fiz um gesto para eles. E eles falaram assim: a senhora está incomodando muito aqui, foi despedida. Aleluia. E aí eu fui para enfermaria. Chegando na enfermaria, eram 3 leitos. E tinha uma senhora, que ela era trabalhadora da prefeitura de Niterói, e ela estava agoniada lá, porque era a semana que seriam empossados, e ela estava lá internada. E ela fazia tanta alarde, e ela falava para mim: como você pode ficar tão quietinha, tão quietinha? Eu falava: confio no meu Senhor, eu confio no meu Senhor. E ela foi se acalmando, aquela mulher. E ela conseguiu falar, pediu para falar com lá os responsáveis dela, porque ela estava agoniada que ela ia ter posse, e se ela não estivesse lá, ela não ia ganhar o cargo dela na prefeitura. Ela, em vez de estar preocupada com a vida dela, com a saúde, ela estava preocupada com o cargo. Irmãos, nós temos que ter cuidado. A nossa vida está aqui, como o salmista falou, é para adorar ao Senhor, é para exaltar o nome do Senhor. As demais coisas nos são acrescentadas. O Senhor nos acrescenta todas as coisas, Ele não nos deixa faltar nada. Ele não permite nada que caia uma folha sem a ordem dele. Então Ele não permite nada. Ele cuida da erva do campo. Como não cuidará de nós? E naquela meu jeito de estar ali, aceitando, esperando no Senhor as respostas, aquela mulher foi se acalmando, e 2 dias depois ela teve alta, foi embora. Até hoje eu não sei se ela ganhou o cargo dela, se ela continuou bem, né? Mas eu sei que o Senhor nos usa em todo lugar e usa essas experiências. Essas experiências dessa mulher foi para me mostrar: aquieta o teu coração, espera no Senhor, aguarda o momento certo. Porque o Senhor sabia que quando eu saísse daquele hospital, eu ia passar por ainda outras provas, que eu precisava me lembrar que a ansiedade não ia me levar a lugar nenhum, a não ser a confiança no Senhor. E nós viemos para casa. Viemos para casa com um decreto, que com os decretos do homem, era o primeiro decreto: 1 cilindro de oxigênio pro resto da vida, né? 1 semana antes de eu ter alta, uma fisioterapeuta passa no meu leito para fazer fisioterapia e tira o meu oxigênio e me leva para caminhar sem o oxigênio. Eu caminhei, ela voltou, me colocou na cama, eu dei algum espaço, voltamos, ela me colocou na cama, eu cansada, mas ela não recolocou o oxigênio. Aleluia. Ela esqueceu, foi embora. Veio a enfermeira dar o almoço, não prestou atenção que eu estava sem oxigênio. Fiquei. Quando chegou a troca da noite, a enfermeira falou assim: por que você está sem oxigênio? Eu não sei, tiraram. Só falei assim: tiraram. Aí ela saiu.
Não voltou, não voltou. No dia seguinte a médica passou e me viu sem oxigênio, mas eu baixei para 1. Por que você tá sem nada? Eu não sei. Aí a outra enfermeira, lá, tá desde ontem sem oxigênio. Ah, então tá desde ontem? Então vamos deixar. Irmãos, o primeiro decreto foi jogado por terra. O primeiro decreto do homem, que eu teria que andar com um cilindro de oxigênio na mão para onde eu fosse, foi jogado naquele dia por terra. E eu voltei para minha casa. E tô até hoje, ó. Aleluia, Jesus. Sem oxigênio, sem nebulização, sem nada. Para a glória de Deus. Só com o sinal da cruz. Só com o sinalzinho da cruz aqui. Jesus Esse foi o colocou. segundo decreto, né? Você vai com tubo para casa, com muitas, algumas amigas minhas que também tiveram, que vieram para casa. Tem uma que já tem 2 anos, continua usando a tráqueo. Me deu uma fome desesperadora. Depois, e aí eu pedindo comida. Aí a nutricionista falou assim, ó, eu vou fazer um teste. Eu vou botar uma corzinha aqui nesse coisa aqui, você vai engolir. Se sair pelo tubo, não tem como você comer nada. Se você engolir e não sair, a gente vai começar a te dar uma pastosazinha. Glória a Deus. Ela fez a primeira vez, não saiu nada, ela não, vou botar outra cor, botou outra cor, nada, botou outra cor, nada. Segundo decreto, sendo jogado por terra. Comecei a me alimentar. No dia seguinte ela veio e arrancou o tubo. Me deu os pontos onde ficou essa marquinha aqui. Da cruz com as mãos da marca do mestre. Glória a Deus. Foi ele que fez. Segundo decreto, né? Jogado por terra. Jogado por terra. Sentença jogada Então, por terra. a gente não pode dar, a gente tem que ouvir o que nossos profissionais falam, né? Os profissionais nos falam medicações, nós temos que tomar medicação. Eu participo da medicação da hipertensão, eu participo da medicação da diabetes, mas participo, porque é ordem dos nossos profissionais e que Deus abriu a porta para que eu pudesse ter mais vida e continuar. E o dia que ele achar que não preciso, ele vai também normalizar tudo e pronto. Eu creio assim. Então essa ansiedade, a gente tem que vencer ela desse jeito, confiando pela fé no Senhor. E aí o Senhor, vim para casa, não podia andar, perdi 20 quilos, não tinha massa óssea, massa muscular, desculpa. Então fui trazida para casa na cadeira de roda, levada para fazer fisioterapias. O fisioterapeuta ia na minha casa e dizia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E começou a botar um monte de limites. Não, você não pode. E esses limites, eu falei assim, não, o meu Deus me tirou de dentro de um hospital, me tirou de um leito, tirou da morte. Ele me tirou do vale da sombra da morte. Ele me fez respirar. Irmãos, é a coisa mais maravilhosa, porque quando eu entrei no hospital, eu tinha uma dificuldade muito grande de respirar. E quando eles botavam aquela máscara, parecia que era pior ainda, um negócio sufocante. Então não ter oxigênio natural de Deus é horrível. É uma das coisas piores na nossa vida. E aí você poder respirar, você não posso aceitar esse decreto. Que eu não posso levantar da minha cama, que eu não posso ir no meu banheiro sozinha, eu tenho que ir com acompanhante, eu não posso... E aí um dia de manhã, claro que isso levou alguns meses, né, irmãos? Depois de coisa, não é assim, sair do hospital na segunda e na terça já estava fazendo isso, não. Alguns meses eu consegui, eu falei assim, não, hoje eu vou ao banheiro sozinha. E meu esposo tinha ido trabalhar, minha filha estava lá pela cozinha, eu levantei sozinha, fui pro banheiro. Determinação. E... fui ao banheiro, olhei pro boxe e falei assim, eu não vou tomar mais banho sentado e os outros me dando banho. Caminhei até o boxe e tomei o meu banho. E quando eu saí, eu mandei uma mensagem pro meu esposo falando, eu tomei um banho sozinha. Glória a Deus. Aquela emoção, porque Deus nos restaura desse jeito. Gradativamente. Ele faz maravilhas, Ele guerreia por nós de uma maneira
sobrenatural. Como a Ivete está vendo a vida a partir dali? Então, a minha vida sempre foi ativa na obra de Deus, né? Além de trabalhar na minha vida secular, a minha vida era ativa, muito ativa. Hoje ainda estou, né, me reerguendo, né? Então estou indo devagar, porque ainda, como eu falei, eu não dou trela para as sequelas, mas eu tenho que caminhar com elas. Então eu tenho alguns limitadores, né? Ela me dá alguns limitadores que me faz, mas uma coisa ela não me limita, é fazer a obra de Deus, porque em primeiro lugar o Senhor me chamou para ser serva dele. Então ele me chamou para servir na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos. Então eu tenho um tempo hoje de qualidade de vida melhor que era antes. Sim, até porque você recebeu aí de Deus também o equilíbrio. O equilíbrio, porque tem horas que a gente não para se deixar. Sim, principalmente a sim. mulher. E mulher de Deus ainda mais. Então tem hora que Deus para a gente para que a gente possa receber esse equilíbrio, esse Sim. domínio. Então, uma das coisas que, como eu falei, daquela experiência com aquela senhora da prefeitura, a experiência foi que quando eu saí do hospital, 2 meses depois, eu era prestadora de serviço nessa clínica. Então eu não era funcionária, eu era prestadora. Eu trabalhava por conta própria, prestando serviço de administradora para eles. E eles não podiam ficar me pagando, nem ficar me esperando quando eu não tinha previsão. Eu saí do hospital muito debilitada, uma escária muito grande. E escária é uma coisa que ninguém prevê o tempo que se leva para fechar. Né? Fica nas costas, de ficar deitada. Né? Então ela tinha minha limitação. Então eles me dispensaram. Então ali a ansiedade era que, aprendi com aquela mulher a ansiedade, que eu tinha que confiar, né? Eu tinha que crer. E quando eu falava para aquela mulher, espera, quieta, tá tudo no controle, agora eu tinha que exercer sobre a minha vida. Exatamente. Porque eu era uma das provedoras da minha casa. Então, mas aí como eu falei, a gente confia, a gente prevê, o Senhor preparou e o Senhor me deu uma empresa. Eita, uma empresa em qual eu trabalho com meu filho, de dentro da minha casa, eu não preciso pegar condução, eu não preciso estresse de ônibus, de condução, de ponte, nem riscos nenhum. Eu trabalho ali na minha casa e eu continuo sustento. Então quando a gente diz aquieta, é porque nós devemos nos aquietar. Então por isso que eu estou aprendendo a caminhar. O Senhor, meses antes de eu ter a Covid, o Senhor me mudou de ministério depois de 8 anos em um ministério. Não sei porquê, o Senhor falou, sai e vai. E nós só obedecemos. E nós dizemos que essa mudança foi tremenda na nossa vida, porque os nossos novos líderes, né, a missionária Nilda, ela guerreou como uma leoa sobre a minha vida. Aleluia. Né? E o mundo inteiro, ele viu o que eu passei, e quando eu saí, o milagre de Deus sendo, né, com aquele culto que eles fizeram, o pastor Paulo Lopes, o pastor Paulo Carvalho, todos eles fizeram aquela movimentação, e todos os outros pastores, muitos outros participaram, oraram, né, e estiveram ali comigo naquele momento de milagre, de alegria, aquela rua, né, alegre, tremenda pandemia, e aquele povo ali, né, glorificando a Deus, e ninguém atendia, e todo mundo começou a se alegrar. Então, tremenda Alameda, São Boaventura sendo tomada pelo poder de Deus. E as orações das mulheres na porta dos hospitais era uma coisa muito linda. Então, aquele momento, então, quando eu vejo, né, o vídeo daquelas irmãs ali intercedendo, são momentos que me diz que oração, intercessão é a fonte principal para todos aqueles que estão lá enfermos. Nós, quando estamos enfermos em cima de um leito, quando nós não temos mais domínio, como eu tive, eu não posso pedir nada, eu não posso falar nada, eu não tenho pensamentos
eu não tenho entendimento, eu não tenho nada, eu estou em um coma induzido, eu estava em coma induzido, dormindo sem ver, então eu não podia. Então a minha vida estava na mão de todos esses intercessores. Louvado seja Deus. Então você que ainda não é um intercessor, se prontifique diante de Deus de ser um intercessor, porque tem vidas dependendo, que estão nesses estágios, dependendo de nós interceder. Isso é que ficou gravado, que ficou fincado mesmo, marcado na minha vida. Então não preciso eu estar em todos os eventos, não preciso eu estar em todas as igrejas, mas eu preciso estar na presença de Deus, falando, pedindo, clamando, por vidas que eu não conheço, nunca vi, não sei, e talvez nunca vá ver se houve resultado, mas eu estou ali clamando. E você pode, aonde você estiver, ser um intercessor. Isso foi uma das experiências mais maravilhosas na minha vida. E assim nós conhecemos a vida de milagres da realidade Aleluia. da pastora Ivete Rodrigues. Amém. Que Deus continue te abençoando e te usando muito Amém. nessa terra. Obrigada. Esse milagre. E através das orações intercessórias, o Cristo Nazareno, o homem das mãos furadas, foi lá Amém. e colocou o sinal da cruz na marca do corpo da tua serva, que é um sinal de milagre. Que Deus abençoe. O programa Realidade está aí para você. Amém, Jesus. Obrigada. Obrigada, vocês.